Então, só para iniciar então a discussão do último ponto, né, que seria a defesa da economia ou da saúde, os trabalhadores querem trabalhar, né, no que consiste, né, essas carreatas em defesa da economia, a população em geral quer voltar a trabalhar, a posicionamento dos trabalhadores, né. Isso daí são questões assim que a gente não vai responder, né, assim, eficientemente, de modo final mesmo, né, mas o que eu queria chamar a atenção é o modo, a maneira material para analisar isso, né. Bom, se coloca, né, que as análises devem ser feitas, né, a partir de como os homens se relacionam entre si por classes, né, e na produção, né, então tem que verificar. Né? Quando o governo fala, quando o Estado coloca, é necessário defender a economia. Né? É, e aí você verifica o seguinte, né, uma análise mais básica de classe, você verifica que a economia é de quem, né? Então, sempre uma análise material, né, por uma análise material, começa a discutir, né, é interesse de quem, né, essa economia, né? É interesse do trabalhador que quer trabalhar ou é interesse do patrão, não é o patrão nacional, talvez, é o patrão internacional, né? Então, é importante distinguir, eu acho, né, de quem que é o interesse de defender essa economia, né? Agora, outra coisa que é importante, né? Os trabalhadores querem ou não querem trabalhar? Bem, a gente viu, né, que por uma análise material, que os trabalhadores necessariamente têm que trabalhar. Isso não é porque na notícia está falando que tá faltando água, tá faltando, tem que pagar aluguel, tem que comprar mantimento, né? Isso a notícia fala, mas por essa interpretação, leitura de texto que a gente fez, a gente sabe que se o cara não trabalhar, o cara não come, porque é uma relação necessária, né? Então, não é que o trabalhador quer ou não quer trabalhar. Independentemente de que ele queira ou não queira, ele vai ter que trabalhar. Né? Apesar do governo colocar, né, em quarentena algumas populações querer, né, a maioria da população está trabalhando, finalmente. Né? Está trabalhando porque precisa, muito mais os autônomos. Apareceu essa renda, né, essa renda básica, mas os caras estão trabalhando, porque a renda básica é pouco. Né? Então, a questão econômica se coloca nesse sentido. Né? O cara é necessário de fazer isso. Né? Não é essa pergunta não é colocada para ele. Né? É, bem, a população em geral quer voltar a trabalhar. A posicionamento dos trabalhadores, então, aí você verifica, né? O interesse dos trabalhadores seria o qual? De não trabalhar? Talvez seria se fosse no sentido de restabelecer, de resguardar, né, a saúde, né, das pessoas, né? Mas o problema vai um pouco mais além disso, porque tem que ver se essa questão da quarentena ela é possível para todos, o primeiro ponto. O segundo ponto para ver se ela é efetiva, né? Porque mesmo assim as pessoas, mesmo as experiências na Espanha, em outros países, está ocorrendo contágio, enfim. Talvez o problema não esteja aí tão, né, como está colocado. Mas os trabalhadores, quem deveria, pelo menos, encarrear e organizar o interesse dos trabalhadores, né? Materializar isso, as reivindicações, seriam os partidos políticos, né? Mas eles estão fazendo alguma coisa, né? Estão propondo alguma coisa? Parece que está no vazio, né? Então você verifica que o que o Marx tentou colocar naquela anotação, né, que era sobre o Estado, né? Você verifica que os interesses dos trabalhadores não estão sendo colocados de maneira direta. Porque talvez as direções partidárias e da esquerda, eles entendem que o Estado é verdade, é uma verdade. Para eles, é mais importante a realidade do Estado ou do Congresso, votar em leis, votar para a renda básica, do que você defender o interesse dos trabalhadores. Talvez o que a gente precisa agora seriam de vários leitos, de vários kits de teste, né? Essas reivindicações seriam colocadas de maneira direta, mas não, né? A classe, por conta desse aparato estatal, né, por conta do Estado, ela não se coloca de maneira evidente. Ela se coloca de maneira assim, escondida, meio que difusa. Então, quem que deveria angariar e encarrear essa luta deveria ser um partido político. Mas isso não ocorre, porque o próprio partido político ele se engana na concepção do Estado. Ele acredita que o Estado é uma realidade. Por isso que é importante entender os marxistas, eles têm uma análise mais real e eles fazem as coisas acontecerem e fazem as revoluções, porque eles entendem que as modificações ocorrem no mundo real, não nesse sistema virtual que é o Estado, que é o Congresso, que
Essas coisas, assim, se você pedir, depender do congressistas, esse daí nunca vai chegar ao que as reivindicações urgentes da população. Né? Isso sempre vai demorar, porque ou o partido político ele apoia as ideias da burguesia, né, que é a ideia da economia, ou apoia a ideia de ficar em casa mesmo, que acha que essa ideia é boa, é suficientemente boa, mas eles não querem saber mesmo do interesse final da classe trabalhadora, eles querem saber desses interesses, assim, eles não se posicionam, eles ficam jogando no jogo do Estado, né? E aí, por isso que a análise de Marx é uma análise meio que final também. É uma análise assim, se você entende a sociedade de maneira científica, como ela funciona, nas suas leis sociais, nos seus mecanismos, você tem que verificar e organizar a luta para uma luta real, né? Não numa luta dentro do Estado, né? Dentro das instituições, porque essa luta não vai gerar em ganhos reais para a sociedade. Né? Vai gerar em algumas leis, mas leis você sabe, né? Você tem uma lei hoje e é derrubada amanhã. A gente tinha a Previdência hoje, a gente não tem mais, né? Ontem, né? Então, é meio que nisso que deriva a discussão do materialismo histórico, né? É por essa perspectiva de análise que o materialismo nos dá